Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Eu sou o André Siqueira e no vídeo de hoje, 2 em 1. Vamos falar de dois assuntos num vídeo só. Primeiro, já especulando algumas coisas para o jogo de quinta-feira contra o Curitiba na Vila Belmiro. A torcida deu uma ótima resposta. Depois do 7-1, a maior vergonha da história do Santos, a torcida responde esgotando em poucas horas os ingressos para a partida contra o Curitiba na quinta-feira na Vila Belmiro. E o segundo assunto desse vídeo, nós vamos falar sobre o Arzu, tá? Ainda na esteira do que aconteceu no domingo, no Beira-Rio, 7-1, em razão da participação dantesca do Vladimir, eu queria falar, dar minha opinião aqui sobre um personagem que sempre foi, eu acho, né, recentemente, principalmente, benquisto pela torcida do Santos, ou por parte da torcida do Santos, e que talvez a gente tenha que questionar algumas coisas envolvendo a participação do Arzu, o método de trabalho dele e algumas coisas envolvendo os goleiros do Santos. Antes, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal. Se está chegando pela primeira vez aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva, deixe o like, ative o sininho para saber quando eu publico novos vídeos, comente aqui o que você pensa sobre a minha opinião, isso auxilia no engajamento do vídeo também. O seu like é importante para que o YouTube impulsione esse vídeo, o YouTube entende que é um vídeo bom e recomenda para outras pessoas que eventualmente não conhecem o canal. E se você gostar, concordar comigo, ou até mesmo se você discordar, espalhe nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram em que você fala sobre o Santos. Assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas e você me ajuda com o crescimento aqui do canal. Inclusive eu quero agradecer a todos que chegaram aqui através do último vídeo do pós-jogo de Santos e Inter, quase 100 pessoas. O vídeo deu uma bombada. Eu agradeço a todos vocês, ainda não tive tempo de responder a todos, mas muito obrigado mesmo pela participação de todos vocês. Mas vamos lá, depois de uma introdução de quase 2 minutos, vamos falar sobre esses dois assuntos que eu propus aqui para vocês, né? Em primeiro lugar, eu quero começar falando do Arzu, tá bom? Eu queria, na verdade, esse é um vídeo meio no improviso, eu não preparei um material exato para falar, mas é o seguinte, acho que o ponto elementar dessa história é um só. O Vladimir ter voltado ao Santos é um erro crasso. Isso acho que todos nós temos como algo definido. A volta do Vladimir é um problema. A renovação é um escárnio, é um tapa na cara do torcedor santista. Mas tem uma questão aí. O senhor Andrés Rueda Garcia, o pior presidente da história do Santos, ele é malandro em algumas... Ele é malandro. Em algumas situações, ele centraliza poder, centraliza decisões e toma decisões que vêm na cabeça dele. Em outros aspectos, ele diz que ele delega funções ou que ele toma decisões porque ele escutou especialistas. E o caso do Vladimir, se você que é inscrito aqui não sabe, você que é torcedor não sabe, eu vou contar uma história para vocês. A justificativa para a contratação, o retorno do Vladimir foi o seguinte: o Andrés Rueda disse que ouviu o Arzu e que o Arzu disse para ele o seguinte: presidente, vamos precisar de um novo goleiro, porque a gente liberou o John e os meninos da base, o Paulo Mazzotti e o Diógenes, não estão prontos. Então vamos lá, vamos começar do começo. Primeiro, a liberação do John é uma das maiores vergonhas da história do Santos. O Santos se transforma, quando quer, em refém de jogador. O John era um bom goleiro, em alguns fundamentos eu acho que ele inclusive é melhor do que o João Paulo. Um exemplo, aqui em casa, o meu pai acha que o John é melhor que o João Paulo. Você pode concordar, pode não discordar. Como eu disse, eu acho que em alguns fundamentos o John é melhor que o João Paulo, em outros o João Paulo é melhor que o John. Mas o Santos simplesmente lavou as mãos e liberou o John porque o John falou: eu quero jogar. Mas ele tinha contrato. O Santos, por acaso, é uma instituição de caridade que o jogador bate lá na porta e fala: eu quero jogar, e o Santos libera? Alguém tinha que ter falado: John, se mata nos treinos, que eu, Arzu, ou eu, qualquer um, coordenador de futebol, presidente, se você fizer por merecer, eu vou falar pro treinador: dá uma chance pro garoto. Então, primeiro, o Santos libera o John pro Internacional, e agora ele foi pro Valladolid, lá o time do Ronaldo Fenômeno da Espanha, e o Santos fica sem goleiro. Aí vamos para o segundo tópico, que é o Arzu ter dito para o Andrés Rueda que precisa contratar um goleiro porque os meninos da base não servem. Ótimo, bom diagnóstico. Eu acho, de fato, que o Diógenes e o Paulo Mazzotti não estão prontos. E aí não é um problema.
O problema não está em identificar que o Mazotti e o Diógenes não servem. O problema está, a partir do momento em que se diagnostica que esses dois garotos não têm nível para jogar no Santos, alguém ter achado razoável sugerir o nome do Vladimir e tão absurdo quanto ou até ainda mais perigoso, contratar o Vladimir. E aí depois vem o ápice da insanidade e da loucura, que é a renovação do Vladimir. E aí a outra coisa que eu queria falar para vocês é, então o Rueda, ele erra ao ouvir o Arzu e acreditar cegamente no que ele disse, de que o Vladimir seria uma boa opção, mas tem um outro erro, que eu acho que eu queria colocar reflexão aqui para vocês. Nada contra o Arzu como profissional, mas não dá para entender a idolatria que parte da torcida tem por ele. Ali no CT do Santos, né, quando você está chegando na cidade, indo para Vila Belmiro, você passa pelo CT e você vê o muro, né, do CT com os rostos pintados das personalidades do Santos. O Arzu está pintado no muro. Eu pergunto a você, e diga aqui nos comentários se você concorda comigo, se você acha que eu estou exagerando. O que o Arzu fez para merecer ter sido colocado, eternizado no muro da Vila Belmiro ao lado de personagens tão lendários do Santos? Que título recente o Santos ganhou que teve uma participação fundamental de um goleiro? Que goleiro do Santos foi convocado para a seleção brasileira? E os nossos goleiros? Vamos fazer uma autocrítica aqui. Os nossos goleiros são tão bons assim, a ponto de... Qual é o grande mérito do Arzu? O João Paulo é um ótimo goleiro. Eu adoro o João Paulo e eu sou absolutamente contra as pessoas que dizem que o João Paulo é um mão de alface. Mas o João Paulo tem 27, 28 anos por aí, vivendo o auge da sua carreira, não sabe sair do gol. O João Paulo não sabe sair do gol. Ele é muito bom embaixo das traves, faz diversos milagres que já nos salvaram diversas vezes, mas ele não sabe sair do gol. O João Paulo não tem uma boa reposição com os pés. Então são dois defeitos graves que o Arzu não soube potencializar. O que o Vladimir tem de bom? Vladimir não joga com os pés, Vladimir não consegue espalmar uma bola, o Inter chutou 7 bolas no gol, fez 6 gols, porque um foi contra. O Vladimir é o maior chama-gol da história do Santos, né? Então, e para completar, os meninos que lá estão, Diógenes, Mazotti e o próprio Breno, não conseguem evoluir a ponto de se tornarem opções viáveis ao Vladimir. Então, qual é o mérito do Arzu? O Arzu chuta muito forte. Então, acho que até por isso os goleiros do Santos têm reflexo. Porque o Arzu bate tão forte na bola que os goleiros têm que ter uma explosão para acabar pegando a bola. Mas os goleiros não sabem jogar com o pé, o João Paulo não sabe sair do gol, então tem falhas graves. Então eu não consigo entender a idolatria em cima do Arzu. Acho que isso precisa ser repensado, porque ele foi colocado num pedestal, numa condição de eminência parda ali, da pessoa inquestionável, e que o Santos tem ali graves problemas, né? O Santos tem graves problemas. Então, acho que essa era a reflexão que eu queria deixar aqui para vocês, porque a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente não pode aceitar. O Arzu é um bom profissional, não há nada que desabone a sua conduta, ele tem identificação com o Santos, mas não pode ser uma pessoa que está imune a críticas, porque os goleiros do Santos têm problemas e cada vez que o João Paulo ficar fora, seja por cartão, por lesão ou por qualquer outro motivo, enquanto o Vladimir estiver no Santos, nós vamos ter graves problemas, porque a derrota ela é quase que uma condição nata inerente ao Vladimir. O Vladimir é sinônimo de derrota. Se o Vladimir estiver em campo, o Santos perderá o jogo. E para a gente falar já num esquenta do jogo contra o Coritiba, rapidamente, para que esse vídeo não fique muito longo, eu quero propor uma outra reflexão aqui para vocês, mas antes eu já vou pedindo para você deixar o like, já deixar aqui seu comentário, dizer se você concorda com o que eu falei sobre o Arzu, sobre o Vladimir, e também espalhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Se você é novo por aqui, também já vai se inscrevendo e deixando o like, ativando o sininho, tá certo? Segunda parte desse vídeo, mais curta, para a gente falar um esquenta, já que amanhã, na quarta-feira, tem pré-jogo aqui no canal entre Santos e Curitiba. O Santos, nas últimas rodadas, tem jogado com 3 zagueiros na linha que a gente já conhece. Dodô, Basso e Joaquim, ou, em alguns casos,
Quando o Dodô esteve suspenso, o Messias jogou contra o Palmeiras. E mais 2 volantes, via de regra, o Rincon e o Jean Lucas. O Santos pega o Curitiba, virtualmente rebaixado, na Vila Belmiro, um jogo de vida ou morte. Acho que essa é o resumo da ópera. Se o Santos não ganhar, a situação se complica. Tem que ganhar. Não há outra possibilidade desse jogo. O Santos tem que ganhar do Curitiba, porque nós vamos fechar a rodada na quinta-feira às 9 horas da noite. Nós entraremos em campo já sabendo o que todos os nossos adversários fizeram, e o Santos, em tese, por pegar o Curitiba, tem um adversário mais fácil da rodada. Então tem que ganhar. O Santos pode sair da zona do rebaixamento vencendo o Curitiba. Mas o que eu queria discutir aqui com vocês? O 3-5-2 funcionou em algumas circunstâncias, porque o Santos precisava ter um pouco de segurança defensiva e também liberdade de alguns jogadores, Jean Lucas, os alas saírem para o ataque, etc e tal. Mas será que contra o Curitiba, na Vila Belmiro, jogar com 3 zagueiros faz sentido? Será que não seria o caso do Marcelo Fernandes mudar o esquema? Um 4-4-2 povoando o meio de campo? Porque nos jogos contra Bragantino e Internacional houve um problema muito crônico, e isso era perceptível com 20 minutos de jogo. Contra o Bragantino, o Santos começou a ser envolvido, o Dodô começou a jogar como volante. Contra o Internacional, idem. Então, o Santos tem um problema de meio de campo, e controlar o meio de campo nos deixa um passo mais próximo da vitória. E no resultado em que a gente precisa, numa partida em que o Santos precisa do resultado, controlar o meio de campo é vital. Então, por que não um 4-4-2? Você pode tirar o Kevson, por mais que eu ache que o Dodô não serve como lateral pela falta de explosão, ele guarda a posição. Deixa o Dodô mais plantado na lateral direita, tirem o Braga, pelo amor de Deus, do time. Marcelo, faça algo. Suma com esse jogador do time titular. Coloca o Inocêncio ou o João Lucas, que defendem melhor. Deixa o Dodô mais preso, bota uma linha de 4 mais estática, o Rincon na cabeça da área, o Jean Lucas, o Lucas Lima, mais um jogador de meio de campo, não sei quem. Pode pôr até o Soteldo jogando ali junto com o Lucas Lima. O problema é que Soteldo com o Lucas Lima talvez não tenha tanta pegada, recomposição defensiva. E lá na frente, ou o Marcos Leonardo com o Soteldo, ou o Marcos Leonardo com o Furt. Não sei. Tô especulando aqui. Posso até depois, amanhã, quando a gente for mostrar os campinhos, trazer uma alternativa mais palpável para vocês, para que não fique algo jogado. Mas eu acho que tem que mudar o esquema. Tem que tentar um fato novo. O Santos precisa do resultado. Precisa sufocar o Curitiba desde o apito do árbitro. E talvez mudar o esquema seja importante. Porque o Santos costuma, sem a bola, ter uma linha de 5 lá atrás e acaba perdendo o meio de campo. Então vamos povoar o meio de campo. Se não tiver segurança para jogar com 2 laterais soltos, deixa laterais mais presos, o próprio Dodô. O João Lucas, por exemplo, o Santos não pode contar com ele no ataque, mas defensivamente ele não é tão ruim assim. Prende a linha de defesa, bota o Rincon ali dando segurança, mais um volante talvez para fazer uma cobertura, solta o Jean Lucas, solta o Lucas Lima, deixa o Soteldo flutuando e o Marcos Leonardo recebendo bola. Muda o esquema e, gente, mobilização. Entender que esse é o jogo das nossas vidas, né? O Campeonato Brasileiro tá maluco. O Cruzeiro, que estavam dizendo que ia cair, ganhou, entrou para a história. No primeiro clássico da Arena MRV, venceu o Atlético Mineiro, né? O Bahia, que até ontem estava atrás do Santos, 3 vitórias consecutivas, já saiu, né? O Goiás ganhou do São Paulo, empatou com o Cuiabá, se eu não me engano, né, na última rodada. Então, mobilização. O Santos tem que encarar esse jogo como a vida ou morte, coisa que faltou no Beira-Rio contra o Internacional, que o Santos entrou dormindo e com 50 segundos já estava perdendo. Depois o Dodô entrega o segundo gol e com 30 minutos do primeiro tempo já estava 3-0. Intensidade. Foco, 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 foco. Não pode dormir no ponto em nenhum momento. 90 minutos de pegada, 90 minutos de intensidade, 90 minutos de dedicação, porque o teto técnico desse time é baixo. É um elenco fraco, fracassado. Mas se eles correrem mais do que todos, a gente tem chance de escapar com um pouquinho menos de drama. A situação do Santos é delicada. São 10 jogos, 5 vitórias, 50% de aproveitamento. Vencer o Curitiba é fundamental e é o primeiro passo para as outras 9 finais
que teremos até a 38ª rodada. Esse é o vídeo, esses eram os dois assuntos que eu queria trazer aqui para vocês, Vladimir /Arzu e um esquenta para o jogo de quinta-feira contra o Coritiba. Quero saber o que você pensa sobre isso, diga aqui nos comentários se você concorda ou discorda de mim, deixa um like, espalhe esse vídeo para os seus amigos, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Nos vemos amanhã com o pré-jogo de Santos e Coritiba. Um abraço a todos e até a próxima.